Fala pessoal, quinta aula do nosso curso de História da Hipnose. Agora a gente vai entrar no final do século XIX e começo do século XX. Esse é um período impressionante da história. Com as mudanças que Braid proporcionou no entendimento do magnetismo e com a maior aceitação da academia e dos médicos, que não acontecia na época de Mesmer, as coisas ficaram diferentes e surgiram grandes nomes do hipnotismo. Olha só, no século XIX nasceu Liébaud, Charcot, Durand de Gros, Bernheim, Donato, Pavlov, Charles Richer, Freud, Émile Coué, Pierre Janet, Rasputin, Clark Hall, Schultz, Lecron, todos esses que foram grandes nomes da hipnose e que revolucionaram a hipnose do século XX. E o curioso é que no último ano do século XIX, em 1900, nasceu Dave Elman, que é uma referência para muitos, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. E no primeiro ano do século XX, em 1901, nasceu Milton Erickson, que é conhecido até hoje como um gênio da hipnose, um dos maiores hipnotistas eruditos que já passaram pela Terra. Bom, vamos ver por partes um pouco de cada acontecimento ainda no século XIX. Nessa aula, nós vamos ver o surgimento e a briga que acontecia entre duas escolas que marcaram a hipnose da época, a escola de Nancy e a escola de Charcot. Vamos começar então pela escola de Nancy. Existia um médico francês chamado Ambroise Auguste Liébaud, que aprendeu hipnose a partir dos ensinamentos de Abade Faria, mas não presencialmente, porque quando Liébaud nasceu, já faziam 4 anos que Abade Faria tinha falecido. Aliás, Liébaud dizia que aquelas práticas não deveriam ser chamadas de braidismo, mas de fariismo, porque a contribuição de Abade Faria, na opinião dele, teria sido muito maior do que a do médico James Braid. Mas Liébaud estudou a prática de todos os outros também, como Charles Lafontaine e o Barão do Potet. Liébaud começou ainda na faculdade de medicina a conhecer o magnetismo, então ele praticou desde cedo. Já com 41 anos e com experiência na medicina, ele se mudou para a cidade de Nancy, na França, onde ele ficou conhecido por curar as pessoas com o magnetismo, inclusive com água magnetizada. Ele colocava a mão sobre um copo de água e dava para uma criança doente beber, o que fazia a criança ser curada da enfermidade que ela tinha. Primeiro, Liébaud acreditava nas teorias espiritualistas do Barão do Potet, mas só depois ele desacreditou totalmente e seguiu o caminho do Abade Faria, que era bastante cético e que acreditava somente em teorias materialistas, que os fenômenos magnéticos eram causados pela mente do indivíduo e não por nada espiritual ou nenhum tipo de fluido magnético. Essa foi a vida de Liébaud, marcada inteira como um magnetista e não como hipnotista. Liébaud trabalhava principalmente com passes magnéticos. Algo curioso sobre Liébaud foi que ele desenvolveu um método para saber se a pessoa estava em um transe de profundidade considerada média no magnetismo, que foi girar o braço da pessoa. Se ela estivesse em transe médio, o braço continuaria girando sem parar. Isso ficou conhecido como movimento rotatório de Liébaud. Tudo bem até aí, sem muita novidade na história. Mas somente até Liébaud completar 59 anos de idade, quando ele foi um dos protagonistas de uma revolução que aconteceu na hipnose. Um famoso e respeitado neurologista francês da época, chamado Hippolyte Bernheim, ficou sabendo da fama de Liébaud e assim como James Braid fez com Lafontaine, indo assistir Lafontaine crente de que aquilo era charlatanismo, Bernheim fez também a mesma coisa com Liébaud. Ele foi para Nancy para desmascarar aquele médico dessa farsa, desse charlatanismo que para ele era o magnetismo. E adivinha só o que aconteceu? Liébaud convenceu Bernheim de que o magnetismo era real, que não tinha nada de charlatanismo ali. E isso fez Bernheim também começar a entrar nessas práticas, a estudar seriamente esses fenômenos. E juntando então a autoridade desses dois médicos, principalmente de Bernheim, eles deram origem à famosa escola de Nancy, que foi conhecida também como escola da sugestão ou escola do hipnotismo leve. Mas por que esses nomes? Bom, a escola da sugestão é porque eles abandonaram o uso dos passes e outros métodos do magnetismo e começaram a trabalhar com o uso da voz, da verbalização, dando sugestões diretas para as pessoas. Faça, sinta, imagine. Liébaud deixou a seguinte recomendação por escrito: fixai o olhar do sujeito num ponto e seu espírito na ideia de dormir. Ou seja, ele usava o método James Braid, o braidismo, de fixar o olhar da pessoa em um ponto e ia dizendo que a pessoa estava ficando com sono, que queria dormir, que estava ficando cansada. Quando a pessoa fechava os olhos, ele começava a disparar todo e qualquer tipo de sugestão que você possa imaginar, coisas que nem tinham nada a ver com o problema da pessoa. Vamos supor, por exemplo, que a pessoa estava angustiada e foi lá na escola de Nancy para procurar tratamento. Primeiro que eles não cobravam tratamento com hipnose porque eles sabiam que se as pessoas pagassem, eles seriam acusados de charlatanismo. Então o tratamento era gratuito mesmo. E para convencer as pessoas de passar pelo processo, Liébaud e Bernheim diziam o seguinte: você tem o tratamento médico que custa X, francos franceses, que era a moeda da época, só que você tem também o hipnotismo, que a gente não cobra nada.
é de graça, então aí a pessoa escolhia com certeza o hipnotismo. Então eles faziam o paciente fixar o olhar em um ponto e cair no sono magnético. Liebo girava a mão dele para ver se ele estava mesmo em um sono hipnótico médio, considerado na época, e então começava a disparar uma sugestão atrás da outra. Você agora dorme muito bem, sua saúde está perfeita, o alimento que você come te nutre e te sustenta, os seus pensamentos são positivos, o seu corpo está saudável, os seus relacionamentos te fazem bem, você está feliz, seu corpo funciona bem, a doença desaparece, a alergia some, etc, etc, etc. Não tinha nenhum tipo de filtro específico, era um disparo de sugestões diretas nos pacientes, uma atrás da outra, independente da queixa que ele trazia. Esse é o porquê da escola de Nancy ser chamada de escola da sugestão, porque eles tiraram o peso da resposta fisiológica da hipnose, que existia até então no magnetismo, em que as pessoas não falavam muito com o paciente e só usavam os passes magnéticos como procedimento. Foi a escola de Nancy que começou a usar toda essa verbalização, ou melhor, que continuou a usar a partir das ideias de Abad Faria e de James Braid. O Dr. Barnheim tinha 5 preceitos em relação ao hipnotismo que nos mostram bem as ideias da escola de Nancy. Primeiro, ele acreditava que estar sugestionado não significava de modo algum estar automatizado. Ou seja, se eu dou uma sugestão para você sem colocar você em nenhum tipo de estado de transe e você aceita essa sugestão, isso já é considerado hipnose. Aqui a gente pode perceber que Barnheim saiu da ideia de hipnose como fenômenos hipnóticos, fenômenos dissociativos, automáticos, se aproximando muito do que a gente entende hoje como persuasão. Segundo, a sugestão está longe de ser irresistível. Barnheim, então, não acreditava mais, assim como Abad Faria, que hipnose era o controle total do hipnotista sobre o hipnotizado. O hipnotista teria capacidade de escolher se aceita ou não a sugestão. Terceiro, poucos são os sujeitos sugestionáveis. Barnheim acreditava que não são todas as pessoas que são sensíveis a sugestões. Quarto, cada sujeito cumpre o ato sugerido à sua maneira, segundo suas aptidões, ou seja, cada pessoa responde de maneira subjetiva às sugestões. E quinto, as pessoas normais são mais fáceis de se hipnotizar do que as nervosas e as histéricas. Essa é uma grande diferença do pensamento da época, entender que a hipnose pode acontecer com todo mundo e que ela não é sinônimo de doença, patologia ou transtorno. E agora, por que ela era chamada também de escola do hipnotismo leve? Na verdade, em francês o termo é petit hypnotisme, que seria hipnotismo pequeno, que pra gente faz mais sentido traduzir como hipnotismo leve no português. Isso porque o sono hipnótico que era produzido em Nancy era um sono considerado leve, um transe leve. As pessoas não entravam em um transe tão profundo a ponto de ficarem inconscientes como acontecia no magnetismo. Elas ficavam conscientes o tempo todo, assim como acontece hoje na grande maioria dos procedimentos do que é chamado hoje de hipnoterapia. E assim a escola de Nancy tratou mais de 10 mil pessoas usando hipnotismo durante os 6 primeiros anos de sua existência. Tiveram sim muitos sucessos, mas também tiveram muitos fracassos, devido ao meio rudimentar de dar seguidas sugestões diretas para o paciente. Será que existia um lugar nessa época onde a hipnose acontecia de um jeito sério, só que diferente da escola de Nancy, onde as pessoas entravam em um transe bem profundo e inconsciente? Sim, existia. Isso acontecia em Paris, na escola de Charcot, também conhecida como Escola do Hipnotismo Profundo. Em francês se diz Le Grand Hypnotisme, que seria grande hipnotismo em tradução literal. Ou então chamada também de Escola do Hipnotismo Sensorial. Isso porque na escola de Charcot, as histéricas, que eram as pacientes ou as cobaias, caíam no chão e ficavam inconscientes através da hipnose, sem conseguir responder, verbalizar. Jean-Martin Charcot foi um grande médico francês, uma autoridade de personalidade bastante difícil e um dos criadores da neurologia moderna. Para vocês terem uma ideia, foi ele quem descobriu o aneurisma cerebral. Só que na área da hipnose, ele fez alguns estudos muito polêmicos. Ele era um médico de um hospital chamado La Pitié-Salpêtrière, em Paris. Nesse hospital, ele internava as mulheres que eram diagnosticadas com histeria. Na verdade, todas as mulheres da época que tinham alguma desordem psicológica que eles achavam parecido com histeria, como esquizofrênicos, pessoas que diziam ver ou ouvir coisas, acabavam sendo internadas lá. Não chegava a ser o hospital de Barbacena como a gente teve aqui no Brasil, que foi uma calamidade total, mas ainda assim era visto como um manicômio dos horrores por lá. Como tarefa dessa aula, você pode assistir o filme O Baile das Loucas, de 2021, com direção de Mélanie Laurent, que mostra um pouco de como era a rotina de Charcot e das histéricas na Salpêtrière. Ne bougez pas, Marie. Déclenchez. Vos yeux se ferment, vous n'entendez que ma voix. Est-il vrai que vous communiquez avec les morts, mademoiselle? Ne me touchez pas!
Calmez-vous. Je me calme si je veux. E apesar da autoridade de Charcot, tudo indica que ele não sabia hipnotizar os pacientes, que quem hipnotizava eram seus alunos e ele só observava. De acordo com o neurologista francês Georges Guillain, na biografia de Charcot publicada em 1955, Charcot nunca hipnotizou pessoalmente um paciente, nunca supervisionou uma sessão e não estava numa posição para avaliar o procedimento. Esse tipo de hipnose, que era praticada na Salpêtrière, provavelmente veio de um hipnotista suíço chamado Alfredo Baron Dont, mais conhecido como Donato. Nós não temos muitas informações sobre Donato, mas tudo indica que ele foi um excelente hipnotista, que fazia apresentações públicas de hipnotismo, seguindo mais ou menos os métodos de Abad Faria, de olhar nos olhos da pessoa e conseguir fenômenos a partir disso. Uma prática de fascinação que na época dele ficou conhecida como donatismo. Se você tiver mais interesse em conhecer Donato, você pode ler em francês o prefácio que ele escreveu para o livro La Fascination Magnétique, de Édouard Cavaillon. Bom, além de ser os alunos de Charcot que hipnotizavam, Charcot mesmo acreditava que a hipnose seria uma doença que só dava nas histéricas, e que somente as histéricas respondiam à hipnose. Então aqui a gente vê uma grande diferença para o pensamento de Bernheim da escola de Nancy, que não via a hipnose como uma doença. E além disso, ele com toda certeza fazia experiências horrorosas com as histéricas. Ele cortava elas, furava, dava todo tipo de susto que vocês imaginarem, com bombas feitas de pólvora de algodão, gongos, gritos, colocavam cheiros horríveis para elas sentirem, como o amoníaco, experimentavam várias técnicas orientais de acupuntura também, pressionando pontos ou raspando eles, pontos que ficavam nas unhas, no peito, no vértice que era o alto da cabeça, como eles chamavam naquela época. Outra coisa que eles faziam também era usar as experiências da metaloterapia de um médico francês chamado Victor Gurk, que consistia em conseguir fenômenos com as histéricas hipnotizadas usando barras de ferro, de cobre e de ouro, sendo que para cada tipo de material elas respondiam de um jeito diferente. Um fisiologista da época chamado Vulpian, membro da Academia de Ciências, além de todos os membros da chamada Sociedade Biológica, validaram essas experiências da metaloterapia, afirmando que as histéricas de fato respondiam diferente em função do material a que eram expostas e que todas as causas de erro tinham sido eliminadas. E em Nancy não tinha nada disso, então eram diferenças gritantes mesmo em relação à escola de Charcot. Na de Nancy eles hipnotizavam todo mundo através da voz, das palavras, enquanto em Paris com Charcot eles só hipnotizavam histéricas e somente a partir de respostas fisiológicas do corpo. Não tinha nenhuma conversa, era só susto, cheiro, pressão em pontos do corpo e coisas do tipo, jogando as pessoas inconscientes no chão. Porque sim, indiferente do que é ensinado nos cursos de hipnoterapia hoje em dia, a hipnose pode sim deixar a pessoa inconsciente quando ela atinge um estado dissociativo muito profundo. Só que os criadores da escola de Nancy também eram médicos, e Liébaud praticou magnetismo a vida toda. Então o que Charcot fazia não era bem uma novidade para ele, porque ele conhecia os fenômenos do hipnotismo profundo, que deixa a pessoa inconsciente, apesar dele não fazer mais isso com frequência em Nancy. A única coisa que eles da escola de Nancy discordavam muito era que a hipnose seria uma doença que só acontecia com as histéricas. Eles sabiam que não era isso e que Charcot estava errado. E de fato hoje nós sabemos que ele estava mesmo errado. Só que Charcot nessa época era aquela autoridade enorme em Paris, o pai da neurologia moderna. Ele tinha aquela personalidade bastante difícil. Só de citar o nome de Liébaud ou Bernheim perto dele, ele ficava alterado, brigava com todo mundo. Ele não queria nem saber do que acontecia lá na escola de Nancy. Nesse tipo de hipnotismo profundo, Charcot teorizou que existiam 3 estágios do hipnotismo, que é a catalepsia, que ele afirmou que se conseguia através do susto ou jogando um foco de luz violento nos olhos do paciente, depois o estado letárgico, que era quando ele fechava os olhos, ficando virados para cima, com a pessoa fazendo um barulho com a laringe como um estalo e ainda espumando a boca, e por fim o sonambulismo, que vem lá do Marquês de Puységur, que é quando a pessoa anda e fala, mesmo estando em transe, de olhos abertos, que ele conseguia fazendo uma fricção no vértice, no alto da cabeça, ou então uma pressão suave quando a pessoa estava já no estado letárgico. Nesse estado de sonambulismo apareciam os fenômenos paranormais, que segundo alguns relatos, Charcot estudava escondido na Salpêtrière, chamando de fenômenos superiores. É importante saber que Charcot não negou esses fenômenos paranormais. Quando ele estava em público, ele dizia o seguinte para os alunos dele: "Nós tomaremos os fatos simples, fáceis de analisar, deixando de lado os fenômenos superiores, a dupla vista, a lucidez."
Então ele não negava a existência da telepatia ou da clarividência que eram atingidas através da hipnose, mas ele não se aprofundava publicamente nisso. O motivo dele não se aprofundar era que ele afirmava que o desejo de começar com o estudo dos fenômenos mais misteriosos, mais atraentes, mais raros, retardou em 20 ou 30 anos o conhecimento da verdade. Então Charcot sabia que o estudo dos fenômenos anomalísticos parapsicológicos era um tabu entre os médicos e vistos quase sempre como charlatanismo. Quem se aprofundou bastante nesse tema ainda no final do século XIX foi o inglês Frederick Myers, junto com Henry Sidgwick, Edmund Gordon e Frank Podmore, em 1882. Juntos, eles criaram um importante centro de pesquisa chamado Sociedade de Pesquisas Psíquicas, ou SPR em inglês, Society for Physical Research. Foi Frederick Myers o primeiro a usar o termo telepatia para fenômenos de transmissão de pensamento que o Marquês de Puységur tinha percebido nos sonambúlicos há mais ou menos 60 anos antes, quando Victor Haas entrou nesse estado. Muito tempo depois, um hipnotista russo que ficou bem conhecido, chamado Anatol Mileknin, popularizou o termo gatitas de Charcot para se referir às pacientes histéricas dele. Isso porque ele afirmou que muitas delas fingiam estar em hipnose só para agradar Charcot. Uma delas, chamada Rosalie, que ao que tudo indica era sua paciente preferida, depois que Charcot faleceu, declarou que ela sempre enganava ele, fingindo que estava hipnotizada quando na verdade não estava. Por conta desse e de outros problemas envolvendo Charcot e a hipnose como uma doença das histéricas, no século XX, as pessoas usaram a frase retroceder a Charcot para dizer que a hipnose que alguém fazia era uma hipnose antiquada. E os estudos de Charcot acabaram atrasando bastante a hipnose, principalmente porque, como hipnose e histeria era visto por ele como a mesma coisa, poucas pessoas depois de Charcot queriam ser hipnotizadas para não correrem o risco de serem vistas como doentes, como histéricas. Isso foi de fato bem ruim para a hipnose. E junto com Charcot na Salpêtrière, tiveram importantes nomes da hipnose, como o médico Charles Ferret e o psicólogo Alfred Binet, que foi o criador do primeiro teste de QI e que dizia que o transe hipnótico é um desdobramento da consciência. Ferret apresentou Binet para Charcot e eles pesquisaram a fundo juntos a hipnose. Porém, com a má reputação de Charcot depois que ele faleceu, Binet teve que ir a público pedir desculpa por ter apoiado as teorias de Charcot, de que a hipnose era uma doença. Nesse mesmo período, tinha ainda uma terceira escola não muito conhecida hoje, que era a escola da Charité, com o médico Jules Bernard Louis, uma escola que não tinha força da escola de Nancy e nem a de Charcot. O Dr. Louis tinha ido avaliar a metaloterapia do Dr. Burke na Salpêtrière e outras experiências envolvendo a reação das histéricas com bolas de vidro de cores diferentes. Nessa avaliação, ele se interessou pelo magnetismo e começou a praticar na Charité, se tornando uma escola inimiga também na escola de Charcot. E depois do que aconteceu, depois de 10 anos de briga entre as escolas, foi que Charcot faleceu, fazendo com que a escola de Nancy também perdesse a força. Isso fez com que tanto a hipnose como sugestão, quanto a hipnose sensorial, acabassem caindo mais uma vez no esquecimento. Até então a chegada de Freud e também o desenvolvimento da escola russa de hipnose, com Ivan Pavlov, que estava acontecendo no mesmo período em que acontecia essa briga na França. Algo interessante de saber também é que o médico suíço da época chamado Paul-Charles Dubois, que não gostava muito da hipnose, separou nessa época o conceito de sugestão do conceito de persuasão. Ele falou que sugestão é uma coisa que acontece de maneira automática, enquanto a persuasão não, que ela acontece pela vontade, pela decisão do indivíduo. Mesmo que Barnham não visse a hipnose como automatismos, essa ideia foi aceita por ele. Porém, a hipnose já estava sendo entendida pela população, pelos leigos, como persuasão, o que fez ela cair ainda mais no esquecimento. Afinal, ninguém queria passar por um processo de hipnose para ser persuadido de algo. E hoje em dia, no século XXI, isso acontece muito ainda, onde as pessoas veem persuasão como enganação. Algumas pessoas têm a convicção de que a hipnose pode ser usada para persuadir uma pessoa a pensar de um jeito diferente, a fazer algo que ela não queira fazer, a mudar de ideia, mas não é bem isso que acontece. Ela pode fazer algo que não deseja sim, mas dentro de um automatismo conseguido por um estado dissociativo. É um pouquinho mais complicado do que simplesmente falar em persuasão. Bom, e ao mesmo tempo a situação era a mesma na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Holanda, na Suíça e também na Dinamarca. Já na Rússia era um pouquinho diferente, porque Ivan Pavlov estava estudando profundamente os estados hipnóticos. Isso era apoiado pelos militares russos que viam na hipnose um tratamento rápido para neuroses de guerra.
E é isso que nós vamos continuar vendo na próxima aula, a Escola Russa de Hipnose. Eu te vejo lá.